Olá a todos, meu nome é Moisés Danner, eu sou professor do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Pato Branco. Nós realizamos pesquisas com jabuticabeira, principalmente nos aspectos de ecologia e genética, visto que há vários jabuticabais instalados aqui na região sudoeste do Paraná. Bom, então vou apresentar aqui duas das pesquisas, que nós fazemos sobre ecologia e genética das jabuticabeiras nos jabuticabais do sudoeste do Paraná. Os jabuticabais, eles têm esse aspecto, então são duas fotos aqui, dois deles, um em que ambos, eles têm uma alta densidade de jabuticabeira, por isso são chamados de jabuticabais. Isso passa de 40 ou até mais de 100 jabuticabeiras adultas por hectare nestes locais. São estas plantas aqui. São plantas que têm mais de entre 15 e 20 metros de altura, 40 a 50 centímetros de diâmetro em média. Alguns deles, eles têm um manejo por roçada no subbosque, então fica mais limpo, enquanto outros têm o subbosque mais desenvolvido, onde não é feita a roçada, ou seja, tem um percentual de regeneração maior, E essa alta densidade das jabuticabeiras nos faz crer que, além da instalação natural, também possa ter sido, há mais de 100 anos, ter tido um manejo por populações humanas e até o plantio. E nesses jabuticabais, então, o primeiro estudo que eu vou demonstrar é da estrutura populacional. Então, nós instalamos parcelas de 49 parcelas de 10 metros quadrados em 7 jabuticabais distintos para fazer esse estudo, nesses 4 municípios da região sudoeste do Paraná. Então, o principal resultado que nós verificamos foi da contagem da densidade, ou seja, a contagem do número de jabuticabeiras por hectare, e foram divididos em 3 grupos. Os indivíduos juvenis, que foram considerados aqueles até 1 metro de altura, e até 6,5 metros, alguns até 7 metros, porém ainda sem estruturas reprodutivas, e as jabuticabeiras adultas, aquelas que já produzem frutos. Destacando aqui um resultado do jabuticabal CH1, em que o número de adultos é o segundo maior, entre os 7 locais, e isso faria crer com que a alta produção de frutos e, portanto, de sementes tivesse uma grande regeneração. Entretanto, não foi o que foi observado, Houve ausência de juvenis e poucos indivíduos imaturos. Isso porque neste local, há mais de 30 anos, ocorre o pastejo pelo gado bovino. Então, há uma alta carga animal, uns 8 indivíduos, uns 8 cabeças de gado por hectare, e isso evita a regeneração da jabuticabeira e também de todas as outras espécies arbóreas, Enquanto que, próximo desta área, tem um outro jabuticabal, a uns 400 metros aproximadamente, em que a densidade de adultos é menor, entretanto, há um desenvolvimento, um grande número de indivíduos juvenis de jabuticabeira, e não há imaturos. Isso porque, nesta segunda área, fazem 10 anos em que o pastejo do gado foi cessado. Isso fez com que os juvenis de jabuticabeira se instalassem, entretanto, ainda não foi um tempo suficiente para haver a instalação dos imaturos, ou seja, jabuticabeiras com mais de 1 metro de altura. Neste outro jabuticabal, o CL2, no outro município, há o maior número de regenerantes, tanto os juvenis quanto os imaturos. E isso é porque nesta área nunca houve a entrada do gado, nunca foi permitida o pastejo do gado, e também a roçada na entrelinha fazem quase 20 anos que foi cessada, ou melhor, foi feita até o ano 2000, depois disso não foi mais realizada. Isso fez com que houvesse um grande número de indivíduos juvenis e imaturos instalados nesta área, ou seja, uma alta regeneração. E o PB2, que fica no município de Pato Branco, esse jabuticabal tem o menor número de indivíduos adultos, visto que até 1970, nesta área,
era feito o corte seletivo de espécies arbóreas para uso madeireiro. Depois disso, então, foi cessado todo o corte da vegetação, seja a vegetação do subbosque ou as árvores. E com isso, né, é a área o fragmento florestal mais conservado e tem um equilíbrio entre o número de juvenis e de imaturos de jabuticabeira, que fica em torno de 4 a 5 vezes o número de indivíduos adultos. O segundo trabalho que eu gostaria de mostrar é do estudo da diversidade genética desses jabuticabais. Então, nesses 5 municípios, 6 jabuticabais foram avaliados. Foi feita a genotipagem com 10 marcadores microsatélites de 25 até 40 jabuticabeiras adultas, totalizando 190 jabuticabeiras nesses locais. E nós verificamos principalmente que a riqueza alélica não é tão grande, ela é de média a baixa. Por outro lado, a heterozigose é muito alta em todas as populações, em todos os locos. E isso nos confundiu um pouco, né, e que nós gostaríamos de detectar se o sistema de reprodução da jabuticabeira teria preferência por cruzamentos ou por autofecundações. Entretanto, isso confundiu um pouco esse resultado e também nos fez levantar a hipótese de que pudesse haver clonagem de forma natural nas sementes de jabuticabeira, visto que essas sementes elas são poliembriônicas e, portanto, poderiam haver embriões apomíticos, ou seja, clonais dentro destas sementes. Além disso, nós classificamos essas 6 populações pela estrutura populacional via a análise bayesiana e verificamos o agrupamento, né, em 3 diferentes clusters. Esse primeiro aqui mostrado em vermelho, com a totalidade dos indivíduos da população COR e PB, e quase a totalidade na população CV2, que compartilha alguns indivíduos no segundo agrupamento, que é este verde, com a maior parte da população CV1 e CHP. Essas duas populações, CV2 e CV1, estão distantes 7 quilômetros uma da outra, é a menor distância entre todas as 6 populações. Entretanto, elas não compartilham a maior parte do pool gênico entre elas. E, por outro lado, a população CV1 e CHP estão distantes a mais de 100 quilômetros, e mesmo assim elas compartilham boa parte do pool gênico. Isso faz crer que, há centenas de anos atrás, possa ter havido, né, o transporte de sementes por populações humanas ou até pelos rios da região. Enquanto que a população VIT, ela formou esse grupo em azul de forma isolada, né, visto que ela não compartilha a estrutura genética em relação às outras populações, com nenhuma das outras populações. E assim, ela poderia ser indicada como uma população prioritária como alvo de conservação atualmente. E nós também fizemos a genotipagem nessas duas populações, CV1 e VIT, além dos indivíduos adultos, também os indivíduos juvenis. E nós verificamos tanto nos adultos quanto nos juvenis, mas principalmente nos juvenis e principalmente na população VIT, que há boa taxa dos indivíduos clones. 28 deles têm pelo menos mais um indivíduo clone dentro da população, e essa clonagem provavelmente ocorreu, reforçando a nossa hipótese de que provavelmente ocorreu clonagem pela apomixia das sementes. Bom, então eu gostaria de agradecer a atenção de todos e fico à disposição para os questionamentos, se houver.